De rituais sombrios a criaturas sobrenaturais, estas 10 histórias reais de terror prometem arrepiar até os mais corajosos. Inscreva-se agora no canal Marcelo Caixeta e viva cada susto junto com a gente. História 1. Jogo das 100 velas. Relato real de um ritual sombrio que invocou 100 espíritos no interior do Brasil. Já fazia algumas semanas que eu e minha irmã, Marina, que muita gente considera médium, pensávamos em dividir uma experiência estranha. A temporada de sustos se aproximava e, sinceramente, não havia motivo para guardar segredo. Tudo aconteceu em outubro de 2013, no meu último ano do ensino médio. Naquela noite, estávamos na cozinha. Eu, Larissa, Marina, a melhor amiga dela, Clara, nosso amigo Diego e o Bruno. Enquanto navegávamos pela internet em busca de lendas urbanas brasileiras, topamos com um artigo sobre um ritual chamado Jogo das 100 Velas. Parecia uma versão mais elaborada do Desafio do Espelho. Acendem-se 100 velas, cada participante conta uma história de fantasma, apaga-se uma vela ao fim de cada relato e, em teoria, ao terminar, 100 espíritos distintos estarão presentes. O texto avisava que se jogava por conta e risco, mas claro, ninguém ali levou a sério. Combinamos de jogar na primeira noite em que a nossa mãe, Dona Ana, não voltaria antes de 2 da madrugada. Assim que ela saiu, esperamos o sol se pôr. Apagamos as luzes da casa e abrimos a porta de vidro da sala para o ar circular. 100 velas de rechô deixam muita fumaça. Desligamos os celulares e por volta de 7h30, já completamente escuro, acendemos a centena de chamas. As primeiras 10 histórias foram bobas. Vi um fantasma e ele fez bu. Quando a 10ª vela se apagou, porém, o ar ficou pesado. Os pelos do meu pescoço arrepiaram. Marina começou a se mexer desconfortável. Prosseguimos com o bloco de 11 a 20 velas e a casa mergulhou num silêncio dolorido. As narrativas ficaram sombrias. Não eram mais folclore. Eram relatos de coisas que cada um jurava ter presenciado. Rangidos e estalos ecoaram pelo assoalho. Nunca tínhamos ouvido a casa gemer assim. Com 20 velas apagadas, o clima ficou de fato hostil. Mas continuamos. Quando o relógio beirou 8h45, apagamos a 25ª vela e algo mudou. O estalo de madeira virou passos na garagem, portas do carro batendo, passos na varanda. Só que as lâmpadas com sensor não acendiam e ninguém aparecia na porta. Depois de um silêncio sufocante, ouvimos os mesmos passos recuarem. Propusemos uma pausa. Talvez Dona Ana tivesse voltado cedo. Foi então que Marina sugeriu usar um pêndulo de radiestesia. Combinamos. Movimento horário seria sim, anti-horário não. Ela perguntou: há alguém aqui conosco? O pêndulo girou rápido no sentido horário. Diego quis saber se eram mais de uma entidade. De novo, giro horário. Diego pegou o pêndulo, desconfiado. Perguntei: vocês vieram porque começamos este jogo? Horário, ele provocou. Se estão mesmo aqui, provem. No mesmo instante, um baque surdo acertou a parede atrás de nós. Fingimos que fosse brincadeira de alguém lá fora, mas retomamos a sessão. Bruno contou ter visto um espectro em sonho e depois, acordado. Pegou o castiçal e, sem aviso, 2 chamas se extinguiram sozinhas. Marina empalideceu. Revelou depois que, naquele momento, enxergou uma massa negra densa avançando pelo corredor. Todos sentimos o ar gelar. Ficamos mudos até que Diego disse: se você está mesmo aqui, dê um sinal. O que veio foi mais que sinal. Passos pesados correndo pelo corredor. Portas rangendo ao se abrirem, chamas tremulando sem vento algum. Bruno apertou minha mão e sussurrou que algo respirava atrás dele. Mas eu estava à direita, Marina e Diego bem na frente. As portas que tínhamos deixado abertas fecharam-se devagar, rangendo, sem ninguém tocar. Bruno começou a gritar que alguém o tocava no braço, depois no pescoço, depois no rosto. Foi o limite. Alguém berrou: chega, não quero mais, vamos encerrar.
Apagamos as velas restantes e acendemos as lâmpadas juntos. A sensação pesada persistia. Fomos à sala de jantar, onde havíamos ouvido o estrondo mais forte para ligar o resto das luzes. As decorações do Dia das Bruxas estavam espalhadas pelo chão, como se tivessem sido arremessadas. No aparador, a coruja decorativa de Dona Ana, que não funcionava fazia anos por falta de pilhas, começou a estalar. No alto da parede, a bruxa animatrônica desligada balançava as mãos cada vez mais rápido, até despencar. No exato instante em que o corpo de plástico bateu no piso, uma pancada violenta ecoou em algum lugar da casa. Bruno, outra vez, gritou. O rosto ardia. Vimos um arranhão fino sangrar em sua bochecha. Foi aí que dissemos basta de verdade. Pegamos celulares, chaves e simplesmente saímos correndo. Deixamos cada um em casa e só voltamos muito depois. Quando finalmente retornamos, chamamos nosso amigo Rafael para ficar acordado conosco até Dona Ana chegar. Ligamos desenhos na TV, volume no máximo, tentando ignorar as batidas, os passos e a respiração pesada que pareciam vir de todos os cantos até o amanhecer. Desde aquela noite, a atividade estranha naquela casa só aumentou. Eu me mudei, mas Marina continua lá e ainda vê de tempos em tempos a figura sombria cruzando o corredor. Nossa visão estava perfeita naquela noite e deveríamos ter levado os avisos a sério, mas éramos jovens e curiosos e resolvemos acender 100 velas. História 2. Socorrista do SAMU relata caso real da mulher possessa em ambulância. Gritos, sorriso macabro e fenômenos sobrenaturais inexplicáveis. Eu trabalhava como socorrista do SAMU fazia alguns anos quando recebemos um chamado que até hoje continua sendo o mais estranho da minha carreira. Era uma noite chuvosa de outono, por volta das 22 horas, e eu estava de plantão com meu parceiro Felipe. O rádio chiou pedindo que nos dirigíssemos a um conjunto de apartamentos populares porque uma mulher não estava agindo normalmente. Não havia detalhes sobre armas, ferimentos ou uso de drogas, apenas uma urgência incomum na voz da telefonista. Saímos da base e, apesar da chuva fina, o trânsito estava tranquilo. Chegamos em poucos minutos. O que vimos na chegada já soou errado. Quase todos os moradores daquele bloco estavam do lado de fora, tremendo e encharcados, mas preferindo ficar na chuva a permanecer dentro do prédio. Uma senhora mais velha chorava. Um rapaz, que depois soubemos se chamar Lucas, de uns 25 anos, aproximou-se de nós com os olhos arregalados. Ele explicou que estava jogando um tabuleiro com a namorada Camila e mais 2 amigos quando as luzes piscaram, as velas se apagaram e Camila começou a gritar. Segundo ele, ela teria caído sobre o tabuleiro, ficado rígida e logo depois corrido para o fundo do apartamento. Ninguém teve coragem de entrar para buscá-la. Lucas falava rápido, atropelando palavras, mas dava para sentir que não era encenação. O rapaz estava apavorado. Felipe trocou um olhar comigo e fomos subindo as escadas molhadas com nossas lanternas Maglite. A porta do apartamento estava entreaberta. Anunciei em voz alta quem éramos. Empurrei a folha com a ponta da luva e notei que o interruptor não acendia nada. A escuridão cheirava a madeira úmida, mas também havia um odor acre no ar, uma mistura de cera queimada e mofo velho. As paredes internas eram pintadas de preto e bordô, cobertas de pôsteres de bandas de metal, caveiras e pinturas sombrias que dançavam à luz insegura da lanterna. Avançamos chamando o nome de Camila, mas não obtivemos resposta além do rangido do assoalho. Quanto mais penetrávamos no corredor, mais frio ficava. Eu conseguia ver a própria respiração saindo em vapor, embora fosse primavera e o aquecimento do prédio estivesse ligado. Virando à direita, encontramos um quarto iluminado apenas por relâmpagos que entravam pela janela. Camila estava sentada numa cadeira de balanço, vestindo calça de moletom e camiseta simples, balançando-se lentamente para frente e para trás, o olhar fixo em algum ponto diante dela.
Aproximei-me, identifiquei-me outra vez e perguntei se ela conseguia me ouvir. Nada. Verifiquei pulso, pressão, glicemia, tudo normal. Os olhos, entretanto, eram tão escuros que eu não distinguia íris de pupila. Não sabia se estavam dilatadas ao máximo ou se ela naturalmente possuía olhos negros. Tentei estímulo doloroso no externo. Nenhuma reação. Nada indicava convulsões ou uso de narcóticos. Era como se o corpo estivesse vivo, mas a pessoa tivesse se desconectado. Conforme o protocolo, expliquei que precisaríamos levá-la ao hospital. Felipe e eu passamos os braços por baixo das axilas dela, enquanto Lucas ergueu as pernas. Nesse instante, Camila ficou rígida como se fosse feita de gesso. Continuou sentada, coluna ereta, mesmo quando suspensa. Colocá-la na maca foi estranho. Precisávamos virar o corpo para deitá-la de lado e prendê-la com as cintas. Quando atravessamos o corredor, ouvi estalos no teto, como galhos se quebrando do lado de fora, mas estava ventando pouco lá fora. Na parte de trás da ambulância, liguei o aquecedor no máximo, mas a temperatura não subia. Camila permanecia sorrindo. Um sorriso largo demais, como se tentasse mostrar todos os dentes de uma vez. Embora fizesse perguntas simples sobre nome, dia, onde estávamos, ela não piscava nem mexia a boca. O sorriso fixo me pareceu cada vez mais ameaçador. Felipe dirigia, e eu mantinha os olhos nela, prendendo o tablet de monitoramento cardíaco ao tórax. Na tela, tudo dentro da normalidade. Quando abaixei para pegar minha caneta que havia rolado para o chão, um grito agudo explodiu, fazendo o interior metálico do veículo vibrar. Camila se projetou contra mim com força surpreendente, rangendo os dentes como se quisesse me morder, rasgando as cintas de contenção com solavancos violentos. Tentei recuar, mas o espaço era estreito e minhas costas bateram na porta traseira. Felizmente, tínhamos apertado bem as fivelas. Elas seguraram. O sorriso se distorceu em ódio, depois em terror. Depois, tornou-se neutro outra vez, como se vários rostos atravessassem a mesma máscara. Gritei para Felipe acelerar. O hospital mais próximo era o Santa Clara, um antigo sanatório católico. Tínhamos menos de 5 minutos até lá. Enquanto isso, batidas secas vieram do teto da ambulância. Felipe jurou depois que não eram galhos nem vento. Aos poucos, Camila parou de se debater. Recostou a cabeça, fechou os olhos e ficou absolutamente quieta. Quando entramos no estacionamento iluminado do Santa Clara, o termômetro interno do veículo finalmente subiu e o ar deixou de sair em vapor da minha boca. Levamos Camila para a sala de emergência. Ela abriu os olhos, agora sem aquele brilho negro, olhou ao redor confusa e perguntou onde estava. Relatei tudo ao plantonista, o Dr. Henrique, que ficou boquiaberto quando descrevia a rigidez do corpo e o surto violento. A família foi chamada. Lucas chegou em seguida com as mãos ainda tremendo. Na triagem nada apareceu. Exames limpos, tóxicos negativos, apenas profundas olheiras e um arranhão no braço, talvez das próprias tentativas de se soltar. Enquanto os enfermeiros preparavam o leito de observação, notei que ela fixava o crucifixo pendurado na parede do corredor. Quando me virei para ajustar o lençol, ouvi um sussurro rouco perto do meu ouvido. Foi ele quem me trouxe aqui. Olhei para trás. Camila estava de olhos fechados, respirando tranquilo, e nenhum visitante estava por perto. Finda a ocorrência, voltamos à base. Teria sido fácil atribuir tudo à psicose, drogas sintéticas, qualquer coisa. Mas ainda hoje, quando lembro daquele sorriso que não tocava os olhos, da rigidez de pedra e do gelo que tomou a ambulância, sinto um nó no estômago. Na ficha, registrei apenas estado alterado de consciência, origem indeterminada. Entre nós dois, Felipe e eu chamamos esse plantão de A Noite da Mulher Possessa. E toda vez que alguém pergunta qual foi o caso mais estranho que já vivi,
Eu respondo que, às vezes, ao erguer um paciente na maca, não se sabe se está levando apenas carne e osso, ou algo que veio montado nele. História 3. Cachorros trancados, portão derrubado. O terror invisível na casa. Quando Dona Lúcia e seu Roberto anunciaram que passariam uma semana viajando e pediram que eu cuidasse dos 3 cachorros deles, aceitei na hora. Fazia anos que eu era praticamente da família. A filha deles, Fernanda, era minha melhor amiga desde o ensino médio. E eu adorava Bisteca, a bulldog idosa, além dos 2 vira-latas jovens, Lola e Thor. Lúcia explicou que, para facilitar a limpeza, tinha deixado os cães confinados na cozinha e na varanda, separadas por um portãozinho de madeira. Os potes de ração e água estavam cheios. Bastava eu passar 2 ou 3 vezes por dia e dar atenção aos peludos. No primeiro dia cheguei animada, já imaginando Bisteca rebolando para me receber. Só que assim que abri a porta levei um susto. O portão estava caído, os 2 vira-latas ainda ocupavam a cozinha, mas Bisteca havia sumido. A madeira do portão não quebrou, parecia ter sido deliberadamente derrubada para o lado errado, de modo que a bulldog pudesse sair, mas os outros não. Fiz carinho em Lola e Thor, tranquei-os na varanda e parti em busca da fujona. Chamei pelo corredor, procurei embaixo da mesa de jantar, nada. Quando comecei a subir as escadas, ouvi um latido abafado. Segui o som até a porta do quarto de hóspedes. Estava fechada. Girei a maçaneta e encontrei Bisteca tremendo do outro lado como se tivesse ficado presa ali por horas. Foi desconfortável. Eu lembrava de Lúcia trancando todos os cômodos do andar de cima justamente para impedir que os gatos entrassem em contato com ferramentas de reforma. Como uma cadela quase cega teria empurrado a maçaneta e depois puxado a porta para dentro. Desci com ela no colo, reergui o portão e o escorei com um balde de produtos de limpeza. À noite, liguei para Fernanda, principalmente para desabafar. Ela riu, dizendo que os pais haviam deixado um portão de metal novinho na caixa, caso eu quisesse instalar algo mais robusto. Encontrei a embalagem na sala, abri as peças e depois de 1 hora montei um portão alto, preso por pressão entre os batentes, com trava dupla. Era preciso apertar um botão com uma mão e deslizar a lingueta com a outra para abrir. Voltei na manhã seguinte e tudo estava em ordem. Respirei aliviada, dei ração extra, limpei xixi de Lola, fiz carinho nos 3 e fui trabalhar. Quando retornei à noitinha, a sensação de alívio evaporou. O portão de metal jazia torto, destravado, com a barra transversal apoiada no chão. O resto da estrutura permanecia firme entre as paredes, como se alguém tivesse aberto a passagem com cuidado antes de empurrá-la. De novo, Lola e Thor estavam contidos na cozinha. Só Bisteca faltava. Subi correndo e a encontrei atrás da porta do mesmo quarto choramingando. Tive certeza absoluta de que naquele dia eu havia testado todas as maçanetas e deixado cada porta travada. Na terceira noite, eu já chegava com o coração apertado. Entrei e vi, primeiro, que o portão metálico continuava intacto. Um suspiro escapou. Depois percebi outra coisa. A porta de vidro que separava a sala de estar da varanda estava escancarada. Ela deveria estar trancada com chave e, de quebra, havia uma poltrona pesada encostada do lado interno justamente para impedir acidentes com o equipamento de som caríssimo de Roberto. Agora a poltrona havia sido arrastada, a chave permanecia na fechadura girada e a porta batia levemente com o vento da noite. Lola e Thor me rodeavam esfuziantes. Bisteca outra vez não estava por perto. Subi já tremendo e antes mesmo de chegar ao corredor, ouvi o latido abafado atrás da mesma porta. Bisteca ali outra vez, como se alguém a tivesse levado e prendido. Desci com ela, quase chorando, e sentei no chão da cozinha para tentar entender. Não havia sinais de arrombamento, nenhuma janela quebrada, nada removido do lugar, nenhum indício de roubo. O mais perturbador era justamente a intenção evidente de confinar os cães, exceto a bulldog.
e mexer na estrutura da casa sem levar um único objeto de valor. Na manhã do quarto dia, voltei com Fernanda. A presença dela, pensei, talvez afastasse o que quer que fosse. Tudo permaneceu silencioso. Passamos horas no quintal brincando com os cães, mas algo me inquietava. Por que só Bisteca saía? Ela mal enxergava, não saltava portões nem alcançava maçanetas. À tarde, instalamos uma câmera antiga do pai de Fernanda apontada para a cozinha. Fomos embora logo que escureceu. Eu me recusei a ficar. Roberto me ligou no fim da semana para agradecer e perguntar por que eu voltara sempre com alguém desde o terceiro dia. Contei tudo, engolindo a vergonha de acreditar em fantasma. Ele ficou sério e, em vez de rir, disse que era melhor verificar as gravações. Virou madrugada para conseguirmos ver o cartão de memória. O vídeo mostrava os 3 cachorros deitados. Às 19h23, Lola e Thor levantaram de súbito, olharam para a porta e recuaram. Bisteca continuou parada. A porta, destrancada não se sabe como, se abriu devagar. Uma silhueta baixa entrou rastejando, como se arrastasse sobre os cotovelos. Não dava para ver rosto. Era apenas um contorno escuro, quase líquido. Aproximou-se de Bisteca, tocou-lhe o pescoço com algo parecido a uma mão muito fina. A bulldog levantou, seguiu a figura e desapareceu pelo corredor. Minutos depois, a sombra voltou, fechou o portão, ergueu-o e encaixou de volta. Lola e Thor permaneceram imóveis até a luz acender quando eu cheguei. Faz 2 semanas que não vou mais lá sozinha. Lúcia e Roberto instalaram sensores de movimento em cada canto e chamaram um conhecido espírita para abençoar o lugar. Mesmo assim, Fernanda me conta que Bisteca ainda some, às vezes por minutos, às vezes por horas, e sempre reaparece no quarto de hóspedes, trancada por dentro, sem que haja arranhões na porta ou passos no corredor. E a câmera? Na noite seguinte à gravação, a lente apareceu coberta de algo viscoso, marrom escuro, e nunca mais funcionou. História 4. Noite de terror com a vizinha surtada. História real de um encontro que virou pesadelo no centro da cidade. Meu nome é Daniel, e alguns anos atrás, eu morava sozinho em um pequeno apartamento no centro de uma cidade de porte médio. Trabalhava longas jornadas, mas ainda achava tempo para tomar um uísque com meu amigo Marcos, colega de serviço e companheiro de confidências. Numa noite preguiçosa, entre piadas e música, Marcos comentou que tinha uma amiga que morava do outro lado da rua, no mesmo prédio onde ele vivia antes. Disse que, segundo ele, eu e ela éramos parecidos e provavelmente daríamos bons risos juntos. Como estava solteiro e aberto a conhecer gente nova, concordei sem hesitar. Marcos ligou para a tal amiga que se chamava Érica e a convidou a atravessar a rua para se juntar a nós. Minutos depois, ela apareceu. Bonita, falante, talentosa musicista com uns 30 anos, 10 a mais que eu. De cara nos conectamos, tocamos violão juntos, rimos, trocamos histórias de bandas. Quando Marcos se despediu para dormir, Érica e eu continuamos papeando madrugada adentro. Ela me entregou o telefone e saímos com todos os dados trocados. Nas semanas seguintes, o convívio virou rotina. Eu só precisava vestir o pijama, atravessar a rua e passar a noite bebendo vinho e assistindo filmes no apartamento dela. O clima era leve, quase infantil, até que fiz uma viagem de 10 dias para Nova York. Voltei empolgado com as experiências, mas assim que contei a primeira história, Érica fechou a cara e pediu que eu parasse de falar daquilo. Estranhei. A mulher expansiva estava fria, quase hostil. Alguns dias depois de um plantão de 12 horas, cheguei exausto e me joguei na cama por volta das 9 da noite. Antes de adormecer, recebi uma única mensagem dela. E aí, tudo bem? Não respondi. Conectei o celular ao carregador e apaguei. Horas depois, acordei com batidas violentas e gritos na porta. Abre essa porta agora, seu desgraçado. O apartamento inteiro cheirava a cigarro. Peguei o telefone.
27 chamadas perdidas e uma avalanche de mensagens. A mais recente era um texto furioso, anunciando que ela estava subindo para me dar uma surra por eu não responder. Ela tinha uma cópia da chave do prédio desde que morara ali. Meu coração disparava. Eu não sabia se abria a porta para evitar que escandalizasse o corredor ou se chamava a polícia. Escolhi a primeira opção. Quando girei a maçaneta, Érica entrou aos berros, balançando os braços. Os olhos vidrados, a fala arrastada, o cigarro tremendo nos dedos. Era evidente que estava sob efeito de algo. Consegui acalmá-la e sugeri que fôssemos ao terraço do prédio para respirar ar fresco. Sentados num banco de concreto, ela me lançou perguntas cortantes. Por que eu a ignorara? Como eu ousava brincar com os sentimentos dela? O olhar era duro, quase maléfico. Respondi que não podia continuar assim. Aquela cena era absurda. Ofereci levá-la até a casa dela. Aceitou, cabisbaixa. 2 dias depois encontrei colado na minha porta um envelope com uma carta dela pedindo desculpas. Dentro havia uma barra de chocolate rara que, segundo Érica, eu precisava experimentar. Nunca a comi. Logo bloqueei seu número, mas ainda a via pela janela, vagando pela rua com olhos arregalados e passos cambaleantes. Marcos, que sempre fora amigo dela, contou que Érica mergulhara no crack. Trabalhava como entregadora de comida num restaurante barato, aparente sombra da mulher que eu conhecera. Disse também que ela já tivera crises semelhantes. Uma vez quebrou todas as lâmpadas do prédio onde morava porque achou que a estavam filmando. Soube depois que, pouco antes de me conhecer, ela obrigara um ex-namorado a dormir do lado de fora do quarto por 3 noites seguidas enquanto esmurrava as paredes, convencida de que ele conspirava para envenená-la. Pode ser que nossas afinidades iniciais fossem reais, mas se perderam na dependência e na paranoia que se instalou. Desde então, cada mensagem não respondida me faz lembrar daquela madrugada em que acordei com ódio e nicotina invadindo meu quarto. Hoje, quando alguém sugere que eu conheça um amigo de um amigo, agradeço educadamente e sigo meu caminho. História 5. Estagiário homicida. A história real de Renato, o colega obcecado que terminou preso por assassinato. Trabalhei por quase 1 década em uma autarquia municipal que cuidava de obras e patrimônio histórico. Todo verão, recebíamos estagiários vindos de convênios com escolas técnicas. Eles ficavam 2 ou 3 meses aprendendo coisas simples, digitalizando documentos, auxiliando no protocolo ou acompanhando medições de campo. Em geral, eram adolescentes tímidos, gente boa que desaparecia quando o estágio acabava. O pior que já ocorrera fora pegar 2 se beijando ao lado dos armários dos processos. No meio de um desses verões, quando a turma já se conhecia, surgiu um estagiário novo. O setor de recursos humanos disse que era indicação política de um vereador influente. O nome dele era Renato. Aparentava beirar os 30, quase 10 anos mais velho que o restante dos estudantes. Chegou usando camisa social amarrotada, gel demais no cabelo e um sorriso largo demais para aquele início de expediente. Quando soube que eu tinha 28 anos, grudou em mim. Disse que finalmente encontrara gente da idade dele, por ali. Nos primeiros dias, não me importei. Era bom ter alguém para conversar sobre quadrinhos, política, cinema. Renato falava pelos cotovelos. Dizia ter estudado na Universidade Federal, falava 4 línguas, havia viajado pela América do Sul de carona. Tudo parecia grandioso demais, mas não questionei. Quem sou eu para medir a vida alheia? Em menos de 2 semanas começaram os problemas. Ele produzia menos que qualquer outro estagiário. Passava horinhas inteiras rodando pelo corredor, mexendo nos enfeites de mesa dos servidores. Um dia, apareceu depois do almoço usando óculos escuros dentro do prédio. O chefe de gabinete, Severino, perguntou se ele estava doente. Renato respondeu que havia dormido mal, por causa das vozes do vizinho. Na semana seguinte, faltou 3 dias seguidos.
Quando voltou, Severino exigiu explicações e ele garantiu que avisara por e-mail. Nunca encontramos esse tal e-mail. Mesmo assim, Renato parecia intocável. Severino resmungava que não podia cortá-lo porque veio do gabinete do vereador. Quando um servidor mais velho tentou orientá-lo, Renato gritou que não recebia ordem de quem nem sabia falar inglês. Meu setor ficava próximo à copa e Renato começou a me esperar ali no intervalo. Queria companhia para almoçar todos os dias. Eu desviei algumas vezes dizendo que ia resolver pendências externas, mas ele insistia. Pedia meu WhatsApp, mandava links aleatórios de madrugada, aparecia do nada na minha mesa, convidando para esticar depois do expediente. Percebi que a maioria dos colegas se irritava com ele, mas ninguém falava abertamente. A situação ficou desconfortável quando mencionei que, dali a um mês, eu me mudaria para outro estado, porque passara num concurso. Renato começou a lamentar sem parar, dizendo que nem tivemos tempo de nos tornar verdadeiros amigos. Certa tarde, depois do trabalho, ele me ofereceu carona. Eu costumava pegar ônibus, mas achei falta de educação recusar, ainda mais porque estava chovendo muito. Entrei no carro dele, um hatch imundo, cheio de embalagens de fast food e papéis de rascunho. Assim que fechei a porta, o cheiro de suor e desinfetante me deixou enjoada. Renato elogiou meu cabelo, perguntou se eu gostava de música pesada, ligou o som altíssimo. No caminho, parou em um posto e disse para jantarmos no restaurante que ficava ali. Aceitei para evitar climão. Pensei que seria algo rápido. Conversamos sobre filmes e sobre nosso chefe brigão. 10 minutos depois de recebermos a comida, Renato inclinou o corpo sobre a mesa, segurou meu pulso e disse: "A gente combina muito. Você não sente?" Congelei. Retirei a mão devagar e respondi que estava focada na mudança, que não buscava relacionamento. Ele ficou quieto por alguns segundos, respirando fundo. Depois sorriu e disse que eu estava certa. Afinal, relacionamentos atrapalham sonhos. Esperei o jantar terminar, agradeci e pedi que me deixasse perto de casa. Não dei o endereço exato. Nos dias seguintes, ele passou a rondar minha mesa a cada meia hora. Mandava mensagens enormes de madrugada, sempre se chamando de um cara quebrado que só queria ser ouvido. Parei de responder. Uma tarde, quando saiu o acordo de minha exoneração a pedido, Renato apareceu soluçando, dizendo que o escritor favorito dele havia morrido e que ninguém se importava. Ainda segurava o celular, onde constava um texto meu na tela. Ele lera minha mensagem antiga, dizendo que não podia conversar naquele momento. Quando chegou minha última semana, Severino contou que Renato havia sido repreendido por produzir quase nada. Nesse mesmo dia, ele entrou no banheiro masculino e, segundo o faxineiro, arrebentou a lixeira e jogou sabonete líquido nas paredes. Jogou sacos de papel toalha dentro do vaso e deu descarga até transbordar. O faxineiro precisou fechar o sanitário com cadeado. Severino exigiu uma suspensão, mas o gabinete do vereador barrou. Estou contando tudo isso para mostrar que o comportamento dele escalava. Na minha última sexta-feira no prédio, Renato me viu saindo e ofereceu carona outra vez. Inventei que precisava passar no cartório. Ele insistiu tanto que aceitei, mas pedi que me deixasse numa praça movimentada para encontrar um primo. Ao pegar a avenida principal, ele começou a reclamar, dizendo que eu me afastava dele porque outros falavam mal a meu respeito. Fingi olhar mensagens no celular, ele choramingava enquanto dirigia. Quando disse que podia me soltar na praça, ele passou reto. Perguntei por quê. Respondeu que queria continuar a conversa e acelerou. O medo me fez improvisar. Sugeri pararmos num parque público que ficava logo adiante, onde eu poderia explicar melhor. Ele concordou. Assim que estacionou, afivelei a mochila, abri a porta antes que desligasse o motor e disse que iria ao banheiro do parque. Saí correndo. Cruzei metade do gramado antes de olhar para trás.
Renato havia descido do carro e me chamava aos gritos, mas não me seguiu além do estacionamento. Liguei para minha mãe, que veio me buscar. Passei o fim de semana empacotando livros e na segunda-feira viajei. Eu já estava morando a mais de 3.000 quilômetros dali quando, em fevereiro, recebi uma mensagem de uma colega do antigo órgão. Ela escrevia: "Sinto muito que você tenha que saber assim." Seguia um link de jornal local. Homem é preso por esfaquear morador em bairro Riverside. A foto do suspeito era Renato. O artigo dizia que ele invadira uma casa abandonada onde viviam moradores de rua. Discutiu com um homem na madrugada e o esfaqueou. A vítima morreu no hospital. Contei depois que, logo após minha saída, Renato foi demitido por vandalizar o banheiro masculino e ameaçar um técnico que reclamou da sujeira. Perdeu o estágio e, pouco tempo depois, também o apartamento. Tornou-se morador de rua, envolveu-se com drogas, até que aconteceu o crime. Costumo lembrar da noite em que fiquei travada naquele carro, achando que ele só precisava de um amigo. Foi quando entendi que alguém instável, pressionado, pode explodir contra quem estiver por perto. Sinto alívio por não ter discutido, por não ter prometido amizade eterna, por ter corrido para um parque iluminado. O que Renato fez, nenhuma de nós poderia prever. Mas se algum dia um colega insistir em aproximações que fazem sua nuca arrepiar, escolha a praça cheia, escolha o banheiro público, escolha o caminho com testemunhas. Afinal, nunca se sabe que tipo de estagiário carrega uma lâmina na mochila junto da folha de ponto. História 6. Carona noturna de terror em Porto Alegre. A história real da moça do casaco preto que quase armou uma emboscada. Meu nome é Daniel e, no fim de 2019, eu trabalhava em um mercado natural na zona norte de Porto Alegre. Entre os colegas, o mais próximo era Carlos, que todo mundo chamava de Carlão. Generoso, coração de ouro, mas meio inocente às vezes. Saíamos do expediente por volta das 22 horas e tínhamos um ritual semanal: dar uma volta de carro pela cidade para conversar sobre a vida. Carlão dirigia um táxi que pertencia a um primo e naquela noite de quinta-feira ele sugeriu que levássemos também o nosso amigo Bruno, do setor de laticínios, que largava uns 40 minutos depois da gente. Para matar o tempo até Bruno sair, decidimos rodar por um trecho mal iluminado da Avenida Assis Brasil e depois voltar à loja. O relógio marcava perto de 22h30 quando entramos na alça que desembocava numa via de mão dupla ladeada por galpões abandonados. Eram uns poucos segundos de escuridão até alcançarmos o cruzamento principal, iluminado e sempre cheio de movimento, com um centro comercial em cada esquina. Eu falava sobre um problema em casa quando Carlão soltou um: "Tu viu aquela pessoa acenando?" Desviei o olhar, mas meu grau de miopia não ajudava. Respondi que não. Ele diminuiu a velocidade e eu apenas enxerguei um vulto. Não havia nenhum poste aceso ali, nem trânsito àquela hora. Carlos encostou o táxi ao lado do meio-fio, observando melhor. Do nada surgiu uma mulher muito magra, cabelo preso, toda vestida de preto, casaco com capuz cobrindo metade do rosto. Ela parecia abatida, talvez chorando, e segurava o braço como quem sentia dor. Carlos baixou o vidro. Fiquei alerta e puxei um pouco o meu, deixando só uma fresta. Perguntei se ela precisava de ajuda. A moça contou, num tom arrastado, que 4 caras tinham roubado a bolsa dela, levado sua carteira e quebrado o celular. Disse que estava esperando a polícia havia mais de 1 hora. Achei estranha a informação. Minutos antes, ela jurara não ter telefone. "Mas tu não ficou sem celular?" Perguntei. Ela piscou, engoliu seco e respondeu que o aparelho estava descarregado. A história não batia. Propus que ela caminhasse conosco até o cruzamento, iluminado, onde havia guarita de segurança particular e câmeras. Ela balançou a cabeça freneticamente. "Não, lá não. Melhor vocês me deixarem entrar no carro e me levarem num bar aqui perto." Outra incoerência. Sem carteira e querendo beber? Foi quando Carlos, com aquele coração mole, destravou a porta. Eu freei a tentativa puxando o trinco de volta.
Sussurrei que era furada. Ele insistiu que talvez ela estivesse ferida. Eu só via contradição. Enquanto debatíamos, a mulher golpeava a lataria com os nós dos dedos, repetindo que precisava de carona. As mãos permaneciam dentro do bolso canguru do casaco. Contra meu instinto, Carlos deixou que ela entrasse. Ela se acomodou no banco traseiro, curvada, o capuz cobrindo ainda mais o rosto. O táxi voltou à estrada. Perguntei onde devíamos deixá-la. Murmurou o nome de um boteco conhecido pelo churrasquinho barato há cerca de 5 minutos, mas logo mudou de ideia. Queria ver se o namorado estava em casa. Ele mora ali na Vila Primavera, disse apontando vagamente à direita, para uma região de ruas estreitas e escuras. Enquanto Carlos fazia o retorno, ela passou a contar que tinha sido expulsa da casa dos pais, mas um amigo deixara ela ficar num quarto nos fundos. Tudo dito em frases desconexas, sempre com as mãos escondidas. Carlos tentava manter conversa amigável. Teu braço tá machucado, guria? Ela ignorou. Depois comentou que estava com sede, talvez pudesse beber alguma coisa para acalmar os nervos. Nesse ponto, o táxi já avançava por ruas cada vez mais desertas. Eu segurava o estilete que trazia na mochila, herança do meu pai marceneiro, e tremia, torcendo para que Carlos entendesse o perigo. Do nada ela mudou o destino mais uma vez. Na verdade, me larga 2 quadras antes, naquele beco ali. Aquilo soou como emboscada. Fiz sinal para Carlos, que acelerou um pouco mais e disse: "Vamos te deixar perto da avenida. É mais seguro." Ela soltou um chiado, bateu o punho no encosto. Pela primeira vez tirou uma mão do bolso, a pele pálida e fina, e puxou a maçaneta. O carro ainda estava em movimento. Carlos trancou as portas pelo botão do painel. A mulher começou a nos xingar, língua enrolada, algo sobre querermos o pior para ela. Ali percebi que não adiantava sermos gentis. Sussurrei para Carlos virar de novo em direção ao cruzamento iluminado. Ele obedeceu. Assim que as luzes fortes apareceram, a mulher encolheu no banco. Paramos diante do posto de gasolina. Eu destravei apenas a porta do passageiro de trás e, com voz firme, mandei que ela saísse. Ela praguejou, mas desceu cambaleante, ajeitando o capuz. Antes de bater a porta, lançou um olhar que me gelou a espinha. Os olhos negros, opacos, pareciam incapazes de qualquer emoção. Disparamos até a loja para pegar Bruno, que já nos esperava sem entender o atraso. Só então contamos o que havia acontecido. Bruno ficou pálido. Disse que 1 semana antes lera numa rede social sobre assaltos cometidos por uma mulher de casaco preto em caronas solidárias. Ela pedia para ser deixada em ruas vazias, onde comparsas surgiam das sombras. Fizemos o restante do caminho em silêncio, cada um digerindo a sorte que tivemos. Desde aquela noite, Carlos nunca mais encostou para desconhecidos em estradas escuras. Eu, que já era desconfiado, passei a dirigir com o estilete mais perto da mão e, acima de tudo, a obedecer meu instinto quando ele grita. Porque basta um erro, uma porta destravada, para que a madrugada revele aquilo que a cidade esconde. História 7. Barracão assombrado no milharal de Minas Gerais, vulto na poltrona. Relato de terror sobrenatural. Meu nome é Caio. Cresci em uma área rural do interior de Minas Gerais, numa velha casa vitoriana que meu bisavô construiu no fim do século XIX. Quem via de fora achava lindo viver ali. Janelas altas, varanda espaçosa, pomar nos fundos, mas para mim era um território de assombrações. O terreno abrigava vários galpões e um enorme milharal que começava logo depois da estrada de terra. A uns 60 metros, bem no meio das fileiras de milho, existia um barracão caindo aos pedaços. Desde que me entendo por gente, a construção me causava calafrios. Quando criança, eu e meus amigos, Pedro, Marcelo e meu primo Lucas, inventávamos desafios um para o outro. O mais famoso era: entra no barracão, toca na poltrona e sai correndo. Quase ninguém cumpria, porque qualquer barulho no milharal parecia ecoar ali dentro. A família sabia do barracão,
Meu pai, Raul, mandava ficarmos longe, alegando perigo de desabamento. Claro que isso só aumentava nossa curiosidade. Numa noite quente de setembro, eu tinha 16 anos e não conseguia dormir. Estava vendo TV no meu quarto quando percebi uma luz piscando lá fora, na direção do milharal. Pensei ser farol de carro na estrada, mas a claridade persistia, intermitente e fraca, como se alguém manuseasse uma lanterna. Chamei meu pai, que resmungou, virou para o lado e continuou roncando. Minha irmã Bianca nem respondeu, dormia como pedra. Minha teimosia venceu o medo. Peguei uma lanterna e um canivete velho, desci devagar e saí pela porta lateral. A claridade distante acendia e apagava, guiando-me pelo cheiro de terra úmida. Quando alcancei a estrada, a luz cessou. O silêncio dos campos noturnos é pesado. A brisa balançava as espigas de milho e produzia um chiado constante. Entrei entre as plantas, abrindo caminho com o braço. O barracão surgiu na penumbra, ainda mais torto do que eu lembrava. A porta não existia mais. Só um vão negro. Aproximei-me e de imediato o ar esfriou. Iluminei o interior. Pedaços de vidro no chão, sucata, caixas rasgadas. No centro, aquela poltrona velha que meu pai jogara ali anos antes. Estava virada para a única janela, olhando direto para a minha casa. Foi então que notei algo absurdo. A poltrona balançava levemente, como se alguém tivesse acabado de levantar. A lanterna tremia na minha mão, mas mesmo assim avancei 2 passos. E foi nesse instante que senti, mais do que vi, uma presença atrás do estofado. Um vulto se ergueu alto de jaqueta escura. Só tive tempo de perceber a pele acinzentada e o olhar vazio antes de sair correndo. As espigas batiam no meu rosto enquanto eu corria, sem saber para onde. Ouvi passos pesados logo atrás, quebrando talos e um sopro áspero. Gritar seria inútil. A casa ficava longe demais e todos dormiam. Virei à esquerda, tropecei, rolei por cima da terra fofa. Quando olhei para trás, nada, só as plantas oscilando no escuro. Eu não acreditava que tivesse imaginado aquilo. O balanço da poltrona ainda estava vívido na memória. Cheguei em casa quase engatinhando, respiração falha. Tranquei a porta, subi as escadas e me atirei na cama. O resto da noite passei acordado, observando a janela que dava para o milharal. De tempos em tempos, jurava ver a silhueta de alguém parado junto às plantas, encarando a casa. Quando o sol finalmente apareceu, contei tudo ao meu pai. Ele riu, atribuiu ao meu cansaço e ao susto de maritaca, como dizia quando eu me impressionava. Mesmo assim, foi comigo até o barracão. Lá dentro, a poltrona havia mudado de lugar. Estava virada para a porta, como se me esperasse. Ao redor, marcas de sapatos sobre a poeira, pegadas grandes indo e vindo, impossíveis de serem minhas. Meu pai examinou, franziu a testa, mas não comentou. Apenas me mandou entrar em casa. Nunca mais pisei naquele barracão. Semanas depois, uma ventania forte derrubou o telhado e meu pai mandou queimar o que restava. Dizem que o fogo é purificador. Mas às vezes, quando o vento sopra do milharal para a varanda, juro que ouço a madeira antiga estalando e o rangido suave de uma poltrona balançando sozinha, esperando o próximo curioso surgir na noite. História 8. Terror no Grindr. Stalker rastreia localização em tempo real e tenta arrombar porta em Porto Alegre. Meu nome é Tiago. No fim de 2016 eu morava em Porto Alegre. Tinha acabado de completar 22 anos e descobrira a praticidade dos aplicativos de encontros. Ainda sofria de ansiedade social, então o Grindr parecia um atalho seguro para conhecer homens. Numa noite de quarta abri o app e recebi mensagem de Bernardo. Perfil discreto, foto simpática, olhos castanhos, barba aparada. A conversa fluiu fácil. Piadas, memes, gosto parecido por música. Depois de uns dias, trocamos números de celular e combinamos café num bistrô da Cidade Baixa. Ele vinha de Canoas. Eu morava perto dali. Cheguei primeiro, nervoso.
Minutos depois, Bernardo entrou, mais bonito ao vivo. Alto, violão nas costas, rimos à toa, falamos de shows, bebemos 2 cappuccinos. Num dado momento, mostrei a ele um meme no meu telefone. Bernardo pegou o aparelho para enxergar melhor e deslizou a tela, rindo dos meus GIFs. Devolveu o celular e seguimos conversando. Quando o bistrô fechou, ele se ofereceu para me levar dar uma volta de carro. Aceitei. Rodamos pela orla ouvindo Legião Urbana, trocando histórias. Perto de meia-noite, ele me deixou na estação do Transurb, pois eu ainda não queria que soubesse onde eu morava. Nos despedimos com um abraço. No vagão, abri o WhatsApp para agradecer o encontro e percebi um aviso minúsculo. Você começou a compartilhar sua localização em tempo real. Desativei sem pensar muito. Devia ter apertado algo por engano. Durante a semana falamos pouco. Ele demorava a responder. Achei que fosse rotina corrida. Sexta-feira à tarde passei no supermercado do bairro e, para minha surpresa, vi Bernardo no caixa automático. Ele disse estar entregando pedidos para um restaurante dali perto. Conversa rápida, nada demais. Os dias seguintes foram estranhos. Mensagens se tornaram escassas até cessarem. Não forcei. Vida segue. Quase um mês depois, voltando de um plantão de 12 horas, cheguei à kitnet às 21 horas exausto e larguei o telefone no carregador. Minutos depois vibrou. Era Bernardo perguntando se estava tudo bem. Eu só queria dormir e ignorei. Apaguei a luz, deitei. Talvez tenha passado meia hora quando um soco seco explodiu na porta. O apartamento cheirou a cigarro. Sobressaltei-me, peguei o celular. 27 chamadas perdidas, dezenas de mensagens do Bernardo, textos confusos e furiosos porque eu não respondera. O som de chutes ficou mais forte. Ele berrava para eu abrir ou arrombaria. Morava no 7º andar, condomínio antigo sem porteiro noturno. Tranquei a tranca superior e segurei a maçaneta tremendo. Bernardo gritava palavrões, falava que ninguém ignora ele. Notei pontas de cigarro no chão do corredor, por baixo da porta. Liguei para o amigo André, meu colega de república, implorando que voltasse rápido. Escondi-me no banheiro até ouvir o barulho do elevador chegando. Silêncio. Quando André chegou, Bernardo já havia sumido. No dia seguinte, ao sair para o trabalho, encontrei um envelope colado com fita adesiva na porta. Dentro havia uma carta escrita à mão. Bernardo pedia desculpas, dizia que eu era um ser humano iluminado e que ele não merecia minha companhia. Pregada ao papel havia uma barra de chocolate desconhecida, daquelas importadas. Arrepiei-me. Lembrei que ele insistira para que eu provasse exatamente aquela marca no nosso encontro. Bloqueei todos os números dele e excluí o Grindr por um tempo. Mais tarde soube, por Marcos, amigo em comum que conheci no café, que Bernardo tinha se afundado no crack e trabalhava como entregador informal. Vivia em Canoas, trocando de pensão e, segundo boatos, chegara a furtar conhecidos. Marcos disse que durante uma crise, Bernardo confessou ter invadido prédios atrás de rapazes que conhecia no aplicativo, usando o recurso de localização em tempo real que ativava sem que percebessem. A barra de chocolate ficou intacta sobre a pia até criar mofo. Joguei fora sem tocar. Desde então, reviso cada configuração de privacidade e nunca mais atendo batidas na porta depois que o sol se põe. História 9. Ouija caseiro. Invoca o espírito Nana e faz xilofone tocar sozinho. Relato de terror no porão. Meu nome é Gabriel e tudo aconteceu quando eu cursava a 8ª série. Eu morava na mesma rua dos meus amigos Diego e Emanuel e passávamos todas as tardes juntos no porão de Diego, que funcionava como lavanderia. Era um lugar sem janelas, úmido e cheio de eco. Diego adorava música e mantinha ali um xilofone que o pai comprara num brechó. Ele insistia em me ensinar Here Comes the Sun, e eu batucava feliz, mesmo sem talento. Certo dia, encontramos na internet um tabuleiro Ouija para imprimir. Diego cortou as letras, colou num pedaço de cartolina e improvisou o ponteiro, usando um brinco de argola da irmã mais velha.
Aquilo virou nosso passatempo diário durante quase 2 meses. À força de tanta brincadeira, acabamos crentes de ter conquistado um contato fixo do outro lado. Chamávamos o espírito de Nana porque foi esse nome que a argola soletrou na primeira sessão. Nana respondia sim, e não com rapidez surpreendente, e segundo nossas perguntas, estava apaixonada por mim. O brinco se movia sozinho pelo tabuleiro com tal agilidade que até Emanuel, o maior cético, passou a levar aquilo a sério. Com o tempo, nossa curiosidade cresceu. A movimentação do ponteiro já não bastava. Queríamos algo que provasse, fora do papel, a existência de Nana. Em uma tarde abafada de outubro, depois de Diego me aplaudir por um xilofone quase afinado, estendemos o tabuleiro sobre o chão de cimento. Seguramos a argola com a ponta dos dedos e começamos o ritual de sempre. Perguntei se Nana estava ali. O brinco correu para o sim. Então, tomando coragem, pedi um sinal que não deixasse dúvidas. A argola deslizou até a palavra porta. Nós 3 viramos juntos. Ali, pendia a gravata do pai de Diego, enfeite improvisado para esconder um ponto de umidade. Esperamos, contidos na respiração. Nada aconteceu. Emanuel zombou. Disse que tínhamos inventado tudo e que já era hora de subir. Eu insisti que continuássemos mais 5 minutos. O tabuleiro indicou olhar. Diego, impaciente, tocou de leve no arame que segurava a gravata. Foi o bastante. O pano balançou para frente e para trás, como se alguém soprasse forte a centímetros de distância. Não havia corrente de ar ali embaixo. O cético Emanuel ficou lívido, mas ainda tentou racionalizar. Disse que talvez tivesse sido um tremor da rua ou nosso próprio peso mexendo na estrutura. Diego concordou com ele e chegou a dobrar o tabuleiro, colocando-o sobre a máquina de lavar. Eu, porém, ainda queria mais prova. Abri novamente a cartolina e, sem pedir permissão, perguntei em voz alta: se você é real, faça algo que nenhum de nós consiga explicar. Foi então que o porão inteiro ficou silencioso, como se o som tivesse sido sugado. Ficamos parados, apertando a argola sem perceber. O silêncio durou longos segundos, até que do canto escuro, uma única tecla do xilofone tilintou. Clara, solitária. Arrepiei dos pés à cabeça. Diego deu um passo para trás. O xilofone era pesado. A armação metálica pressionava as barras coloridas com firmeza. Para tocar uma nota, seria preciso bater com o martelo. Antes que pudéssemos reagir, ouvimos mais um tilintar, depois outro e outro, numa sequência lenta, quase melodia, até cessar. Tremendo, girei a lanterna do celular para o instrumento. Os 2 martelos não estavam mais sobre a estante onde sempre ficavam. Estavam em pé, enfiados entre as barras, formando um X perfeito, impossíveis de se manter assim sem apoio invisível. Emanuel deixou escapar um palavrão e correu para a escada. Diego o seguiu, puxando-me pelo braço, mas eu fiquei paralisado, encarando aqueles martelos imóveis. Quando finalmente me mexi, a argola escorregou dos dedos. O pequeno círculo metálico girou sozinho até a palavra adeus. Não ousamos responder. Simplesmente subimos, apagamos a luz e trancamos a porta do porão. Nenhum de nós tocou no tabuleiro naquela noite. Nos dias seguintes, Diego se recusou a descer lá embaixo. Eu voltei uma única vez de manhã com sol forte, só para pegar meu casaco esquecido. O xilofone permanecia com os martelos fincados entre as teclas, e eu juro que a nota que tocara sozinha, um dó suave, ainda parecia vibrar no ar. Peguei o casaco e saí sem olhar para trás. Queimamos o tabuleiro caseiro no quintal naquela mesma tarde. Ficamos olhando as chamas consumirem a cartolina e o brinco prata fulgir até virar cinza. Achamos que com isso terminaríamos a história. Mas meses depois, Diego contou ter ouvido o xilofone tocar de novo, numa madrugada em que ninguém estava no porão. Ele jogou o instrumento fora na manhã seguinte. Hoje, já adulto, ainda lembro do silêncio absoluto que precedeu aquele primeiro tilintar.
Sempre que ouço aquela velha canção dos Beatles tocando ao fundo, sinto um calafrio, porque no fundo tenho certeza de que Nana, ou seja lá quem fosse, adorou que eu me achasse corajoso a ponto de pedir uma prova. Ela deu, e o som daquela tecla ecoa em mim até hoje. História 10. Aterrorizante criatura cinza na floresta de Minnesota, relato de terror real. Crie um título usando SEO para a história. Meu nome é Rodrigo, tenho 24 anos e vivo no extremo norte de Minnesota, numa pequena propriedade cercada por quilômetros de mata densa. Trabalho ora na extração de madeira, ora em serviços de manutenção para fazendeiros vizinhos. Nas horas vagas, cuido de um pequeno rancho com 2 cães. Thor, um pastor alemão teimoso, e Lua, uma mistura de pit labrador dócil, além de um galinheiro com 12 poedeiras. A caça com arco sempre foi meu refúgio, por isso espero a abertura da temporada como criança em véspera de Natal. Na madrugada do primeiro dia, acordei antes mesmo do despertador. Na madrugada do primeiro dia, acordei antes mesmo do despertador. Ainda escuro, subi ao meu suporte preso a um pinheiro a quase 3 quilômetros de casa, bem dentro da floresta estadual. O sol mal surgia, a neblina pairava como lençol sobre o capim ralo. Ali permaneci de arco em punho, escutando corvos e esquilos, até que o silêncio absoluto me envolveu. Foi quando notei algo entre as sombras. Um cervo macho imóvel a 40 metros, parcialmente escondido pelos abetos. Bastou um instante para o entusiasmo se transformar em pavor. A pelagem do animal era cinzenta, doentia, cheia de falhas, onde apareciam costelas agudas. Pedaços de pele seca pareciam pender em fiapos. Os chifres, em vez do marrom limpo que marca a troca do veludo, exibiam um tom verde lamacento, como se cobertos de pus. A cabeça pendia num ângulo estranho. A mandíbula esquerda parecia inchada. Mas foram os olhos que me prenderam. Totalmente leitosos, sem brilho, sem íris visível. Tentei firmar a respiração e puxei a corda do arco, mas algo impediu meus músculos. Instinto puro. Eu sabia que havia algo errado, além de qualquer doença comum. Senti um tremor subir pela nuca, suor frio nas palmas, e mesmo assim mantive a mira. Então a criatura virou a cabeça em minha direção. Apesar da distância, juro que ouvi o estalo seco dos ossos do pescoço ao se alinhar comigo. Seus olhos mortos pareciam entender que eu estava lá. Permanecemos em duelo silencioso durante 1 minuto que pareceu horas. Pisquei. Na fração de segundo em que as pálpebras cobriram minha vista, o cervo sumiu. Não correu, não quebrou galho, não fez ruído. Simplesmente não estava mais ali. Ouvi apenas o próprio coração, pesado, e percebi que todos os sons da floresta haviam parado. Nenhum pássaro, nenhum esquilo, nem mesmo vento. Nunca senti vazio igual. Desci da árvore mancando de medo. Cada passo soava alto demais, como se a mata inteira escutasse. Voltei para casa antes das 8 da manhã. Travei portas e janelas, dispensei qualquer ideia de retornar na tarde seguinte. Essa noite dormi mal, atormentado pela imagem daquelas órbitas brancas. Na manhã seguinte, acordei com Thor e Lua insistindo para sair. Abri a porta dos fundos, mas ambos se negaram a pôr as patas para fora. As orelhas baixas, o rabo entre as pernas, olhar fixo na mata além do pasto. Nunca os vira assim. Forcei-os a sair apenas para fazer as necessidades. Deram meia volta e entraram correndo, rosnando para o nada. Dali em diante, a sensação de ser observado me acompanhou. Ao cair da tarde, minha namorada Camila chegou da cidade e notou o meu estado. Contei tudo, sentados na cozinha. Ela tentou racionalizar. Talvez eu tivesse imaginado um cervo com sarna. Talvez a luz enganasse. Ainda assim, concordou em ficar comigo naquela noite. A tensão piorou depois da meia-noite. Thor rosnava para a porta da frente. Lua corria pelo corredor farejando o ar. Quando o relógio da parede marcou 2 horas, um estalo seco ecoou do quintal. Pela janela da sala, só via escuridão.
Peguei a espingarda de dentro do armário e, contra a vontade de Camila, saí com a lanterna. A luz iluminou pegadas fundas na terra encharcada, indo do mato em direção ao galinheiro. O que encontrei lá me revira o estômago até hoje. A porta, que costumo trancar com 2 trancas, estava escancarada. Todas as galinhas mortas, perfeitamente alinhadas em semicírculo, pescoços torcidos para o mesmo lado, nenhum corpo faltando, nenhuma pena espalhada, apenas sangue seco na palha. O cadeado pendia pendurado, dobrado como se fosse folha de alumínio. No chão, impresso na terra fofa, um único casco. Não dupla fenda como o de veado saudável, mas um sulco irregular, profundo, quase humano. Camila gritou dentro de casa. Corri de volta a tempo de vê-la apontando para a janela do quarto, tremendo. Disse ter visto um rosto cinza, sem olhos, apenas massa leitosa, observando-a antes de sumir. Passei o resto da madrugada de vigília, mãos trêmulas na arma. Ao primeiro raio de sol, a floresta pareceu normal de novo. Pássaros cantavam, esquilos corriam. Tudo tão comum que quase acreditei em delírio. Nos dias seguintes, rasguei o estande de caça, vendi o arco e reforcei todas as trancas. Thor e Lua ainda evitam o milharal. Às vezes, ao amanhecer, o silêncio absoluto volta por poucos segundos e o vento parece parar. Quando isso acontece, sinto no ar o cheiro azedo da pele em decomposição e me recordo de olhos leitosos fitando-me à distância. Abro a janela, encaro a borda da mata e sussurro uma prece para que aquilo permaneça onde quer que viva, nas sombras da floresta, longe de nós.